Teste. Bom dia, igreja. O pastor me alertou ali, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você que nos acompanha também pelo YouTube, que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia. Que você tenha um dia abençoado nessa comemoração natalina que iniciamos. E é nosso desejo aqui que você venha prestar o culto àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aquele que é digno de que você levante os seus olhos e contemple a beleza, a santidade e a grandeza dele. Ao Deus triuno, ao Deus que um dia nasceu e teve o nome de Emanuel porque ele está conosco, teve o nome de Conselheiro porque nos guia, teve o nome de Deus forte porque nos protege com tua mão poderosa. Ao Deus todo-poderoso, aquele menino que um dia nasceu na manjedoura e hoje vive num trono de glória, reinando para todos sempre. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, abre teu coração, agradeça a Deus pelo ano que Ele te deu, agradeça a Deus pela bondade, pela misericórdia, pela fidelidade, pelo amor. Queria só que você agradecesse nesta manhã, não pedisse nada a Deus. Agradeça pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, pela tua saúde, pela tua casa, pelo teu sustento. Motivos diversos nós temos de agradecimento a Deus. Pai, nós louvamos o teu nome. Em primeiro lugar, queremos te agradecer pelo dom da vida, pela salvação que está em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos amou primeiro e olhou para nós com olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, e enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para nos lavar com o teu sangue, para nos purificar com o teu sangue, para sofrer em seu corpo, ó Pai, as chagas que eram para nós. Louvado seja o teu nome, porque nós não podemos compreender o tamanho do teu amor. Mesmo os imperfeitos, pecadores como somos, nos sentimos tão amados por um Deus tão santo, poderoso, por um Deus eterno, por um Deus que vive, reina, governa o universo com destra de poder. Pai, louvado seja o teu nome pela tua igreja aqui reunida. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por esse ano que está se findando e por esse que vai se iniciar. Tantas conquistas, ó Pai, tantas derrotas, mas mesmo assim, tudo nós podemos ver a boa mão do Senhor a nosso favor, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por aquelas pessoas que adentraram esse santuário neste ano e puderam ter um encontro com o Senhor. Puderam encontrar a face do Deus vivo, do Deus poderoso, puderam ter suas vidas transformadas, casamentos restaurados, filhos abençoados, situações solucionadas. Tudo isso não por causa da igreja do paraíso, mas por causa do Deus que essa igreja serve, a um Deus todo poderoso. Pai, que esse ano que se finda possa ter sido um ano de conquista, de vitória, mas que esse ano que vai se iniciar, ó Pai, no dia 1º, seja um ano, ó Pai, do renovo espiritual em nossas vidas. Seja um ano da busca incessante pelo Deus Todo-Poderoso. Seja um ano, ó Pai, que o teu reino possa ter pessoas acrescentadas. Que essa igreja possa cada dia mais buscar, ó Pai, a tua face, buscar, ó Pai, fazer a tua vontade, buscar andar nos teus caminhos, buscar os teus propósitos, sempre visando o pecador, o perdido, aquele que está desnorteado, ó Deus, para que o Senhor possa mostrar a verdadeira direção. Deus, nós te amamos, nós queremos declarar nesta manhã que esta igreja te ama, Deus. Teus filhos, tuas filhas que adentraram esse santuário nesta manhã, são apaixonados pelo Senhor, porque reconhecem que o dom da vida e toda boa dádiva vem das tuas boas mãos. Nós te louvamos, Pai de amor, nós te bendizemos, no nome todo-poderoso, daquele que vive, daquele que reina, daquele que um dia há de vir buscar a tua igreja, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, nós queremos te entregar nesse momento, Deus, um perfeito louvor, agradável, Pai, a Ti. Te exaltamos na beleza da Tua santidade, Deus, nessa manhã. Se entregue ao Senhor agora nesse momento, adore o nome dEle. Louvor e honra, servo diante do Rei, me prostrarei.
Quanto tempo tenho que esperar? Quanto tempo ainda irá levar? Senhor, estou tão ansioso para te encontrar. Quem ama espera, então vou esperar. Mas não demore, eu quero te abraçar. Enquanto aguardo, meu desejo é te adorar. Louvor e honra, servo diante do Rei. Me prostrarei, adorarei, adorarei. Todos os povos, todas as línguas dirão: és o Senhor, pra sempre o Rei. Quanto tempo tenho que esperar? Quanto tempo ainda irá levar? Senhor, estou tão ansioso para te encontrar. Quem ama espera, então vou esperar. Mas não demore, eu quero te abraçar. Enquanto aguardo, meu desejo é te adorar. Louvor e honra, servo diante do Rei. Me prostrarei, adorarei, adorarei. Todos os povos, todas as línguas dirão: és o Senhor, pra sempre o Rei. Louvor e honra, servo diante do Rei. Me prostrarei, adorarei, adorarei. Todos os povos, todas as línguas dirão: és o Senhor, pra sempre o Rei. Oh, aleluia, Deus. Pai, nos prostramos diante de Ti nessa manhã, Deus. Te engrandecemos e te exaltamos neste dia festivo, Pai, onde nós comemoramos o Teu nascimento. Um nascimento que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Um nascimento que veio, Pai, para nos livrar de todo pecado, para quebrar todos os grilhões, para levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E nós te exaltamos nessa manhã, Deus. Nós te adoramos, Pai, por tudo que Tu és. E nós dizemos: entre, Pai, na nossa casa, que é o nosso coração, e faça morada, Deus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que
pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu,
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos e nós te exaltamos, Pai, porque Tu és santo, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória, Pai. Senhor, nessa manhã nós nos prostramos diante de Ti, Pai, porque Tu és o nosso tudo, porque Tu és o nosso ar, porque Tu és o nosso chão, Pai. Tu és o nosso porto seguro, Pai. Tu és aquele em que nós podemos confiar. Tu és aquele que nos dá consolo. Tu és aquele que cura as nossas feridas e que consola o nosso coração. Pai, nós não seríamos nada, Pai, se não fosse o Senhor, Deus. Não seríamos nada, Pai, não estaríamos aqui, Pai. Oh Deus, te adoramos nessa manhã, te exaltamos na beleza da Tua santidade. E que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, como cheiro suave às Tuas narinas, Pai. Pai, na nossa humildade, Pai, de sermos apenas servos, Deus. Que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de graça, Pai, e nos chamar de filhos, Deus. Porque nós te amamos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Oh, aleluia. Te adoramos, Deus. Amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguns avisos. Virar para cá, porque... Culto domingo à noite em janeiro. Haverá apenas um culto. Não teremos mais os dois cultos. Vai ser apenas um culto às 19 horas. Então você bota na sua agenda aí. Somente o mês de janeiro durante as férias pastorais. Será um culto só às 19 horas. Nos ajude a divulgar isso aí, porque o pessoal está acostumado agora com dois cultos. Bota lá no seu Facebook, bota lá no seu WhatsApp, no seu grupo de amigos aí, para nos ajudar. Todo domingo, então, às 19 horas. A escola dominical continua normal, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Quinta-feira está suspenso o nosso culto, depois nós vamos mudar aquela data ali, porque dia 22 de fevereiro é o dia, pastor, da minha formatura lá ainda não vou estar aí. Eu vou estar formando dia 22 de fevereiro, então a gente vai mudar aquela data ali, provavelmente para o dia 29 de fevereiro. Você vai ter 29 de fevereiro ano que vem? Se não tiver, dia 1º de março. Você anota aí sua data aí que eu vou estar voltando aí. Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo não teremos Escola Bíblica Dominical. Amém? Não teremos Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Culto da virada, dia 31, começará às 22 horas. Vamos ter ceia, recepção de novos membros, posse dos eleitos e nomeados, confraternização após o culto. Então você que é membro dessa igreja, não esqueça, traga alguma coisa para nós confraternizarmos aqui, um suco, um refrigerante, um salgado, uma torta, o que você quiser trazer para nós estarmos confraternizando aqui após o culto. E desde mão eu queria comunicar à igreja que infelizmente, depois de 12 anos aqui na igreja, vai ser o primeiro culto da virada que eu não vou passar com os irmãos aqui. Vou estar trabalhando no litoral, lá em Vila Velha, na madrugada até as 3 da manhã, então não vai dar para mim estar aqui com os irmãos. Eu e minha família, nós não estaremos aqui. Cíntia e Davi vão para lá para ficar comigo lá pelo menos às 3 da manhã. Então comunicar à igreja já, o pastor e o conselho, que eu não vou estar presente devido a problemas de trabalho. Oferta de gratidão. No culto do dia 31, no culto da virada, nós sempre levantamos uma oferta de gratidão aqui. O que é essa oferta de gratidão? É aquilo que Deus colocar no seu coração como gratidão a Deus. De vir aqui à frente, depositar no gasofilácio aqui uma oferta de gratidão, de reconhecimento da bondade, da misericórdia de Deus na sua vida. Então venha preparado, aquilo que Deus colocar no seu coração,
desejo que Ele colocar no seu coração para você estar ofertando ao Senhor aqui. A confraternização já falei, pode passar, Levi. E agora é o momento de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas nós falamos, repetimos, não vamos nos cansar de falar que é gratidão, é reconhecimento, é contentamento, é entendimento de que tudo que temos e somos foi porque Deus quis dessa forma. Quando lá em Isaías 9 fala que o governo estava sobre os seus ombros, quem governa tem domínio. Então tudo que nós temos, tudo está sobre os ombros dele, tudo que nós somos, tudo está sobre os ombros dele. Então o dízimo e oferta nada mais é do que contentamento, gratidão e reconhecimento. O pastor gosta muito de falar aqui que não é troca com Deus. Você não está trocando nada com Deus, até porque tudo é dele. Você vai trocar o que com Ele? Se tudo já pertence a Ele. Sua vida pertence a Ele, suas finanças pertencem a Ele. Quem você é porque Ele quer que você seja assim. Ele é soberano. Então dízimo é contentamento. Vamos estar tocando esse louvor aqui. Logo em seguida nós vamos estar, e durante o louvor você vai estar dizimando e ofertando a Deus com gratidão no coração. Cadê o louvor? Amém. Aqui. Coloque de pé, igreja. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume. Assim, ó, que o teu amor. Não há nada melhor tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Vivo por ti. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, meu tesouro. Vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Vivo por ti. Amém. Pode se sentar. As crianças até 10 anos podem vir aqui à frente.
Amém. Vamos orar então? Então fecha o olhinho. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui entregando essas crianças nas Tuas mãos, Pai. Abençoa, protege, guarda, Deus. Livra, Senhor, de todo mal. Senhor, que elas possam ouvir lá na escolinha agora, Deus, mais de Ti, aprender, que essa sementinha, Pai, venha florescer no coraçãozinho delas, Deus. Abençoa o trabalho das tias que vão estar lá embaixo, usa elas, Pai, conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem descer. Fique de pé mais uma vez, vamos adorar com mais um louvor. Com alegria, vamos bater palma pro Senhor. Assim. Eu olho pra cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
sentar. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel, capítulo 15, do 19 ao 23. Segundo Samuel 15, do 19 ao 23. Não é um texto que fala do nascimento de Jesus, mas lendo a palavra achei esse texto muito interessante e com uma aplicação muito boa para nós hoje, vésperas de Natal. 2 Samuel 15, 19 a 23. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei também. Lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as suas crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Amém. Esse rei a quem o texto se refere aqui era o rei Davi. Davi era o rei de Israel, estava em Jerusalém, e nesse tempo seu filho Absalão havia se revoltado contra ele, conspirado, ganhou a adesão do povo, e Davi, para não ser morto, temendo ser morto, ele abandonou o trono, abandonou a cidade de Jerusalém e fugiu. E junto com Davi, muitas pessoas também fugiram juntamente com ele, pessoas que resolveram fugir, pessoas que tiveram razões e resolveram permanecer com Davi. A grande maioria da nação resolveu permanecer e se tornar leal a Absalão, crendo que de fato, pelo número daqueles que haviam aderido àquela conspiração, certamente iria vencê-los, eles seriam derrotados e mortos por não aderirem fidelidade ao novo rei. Então Davi fugiu, levando muitas pessoas, e enfim, familiares mais próximos. Absalão também era um filho de Davi, mas conspirou contra o seu próprio pai. E nesta fuga, o texto narra esse episódio aqui, onde uma pessoa aparece em cena, um homem chamado Itai. Esse Itai não era um israelita, ele era da tribo de Gate, era um comandante de uma tropa mercenária. Esse homem já havia lutado algumas batalhas com Davi e se tornou leal a Davi, morando em Jerusalém, e agora fugindo de Jerusalém com Davi. A sua maior motivação para seguir o rei Davi nessa fuga foi a sua lealdade.
ele havia se tornado leal a Davi e não queria deixar de ser. Continuava sendo leal ao rei, muito embora o rei agora estava destronado e um fugitivo e uma pessoa até correndo o risco de morrer. E mesmo assim Itai resolve seguir o rei Davi. Davi então vira para ele e pergunta: mas por que você resolveu me seguir? Por que você não volta e fica com quem vier a ser o rei? Está lá no versículo 19. Davi faz uma pergunta para ele: por que você quer me seguir? Por que você não volta e fica com quem vier a ser o rei? Isso nos faz pensar que seguir o nosso rei, que é Jesus Cristo, ou voltar, sempre será uma opção para nós. Ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo. Voltar na expectativa de que talvez o outro seja outra pessoa, outro lugar, outra condição de vida, outra circunstância, sempre tenha algo melhor para nós, isso vai ser uma expectativa e sempre uma opção. Por isso Davi diz para ele: por que você não volta e fica com o novo rei? Seguir Jesus, ou retornar, ou parar de seguir, ou tomar outra direção na vida, sempre será uma opção para nós, e muitas vezes uma proposta que vai sempre surgir diante de situações que nós enfrentamos na vida. O versículo 20 então diz o seguinte: Davi diz para ele: você chegou ontem. Isso não é ontem literalmente. Davi está querendo dizer que tinha pouco tempo que ele estava em Jerusalém, e já te levaria eu conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Davi volta a afirmar para ele: volta, pois, agora, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Davi mais uma vez diz a ele: tem pouco tempo que você está nessa caminhada comigo, por que você não volta? Ele insistiu mais uma vez, e Davi mesmo diz para ele: eu estou vagueando e nem sei para onde vou. Isso significa que seguir o rei não é garantia de estabilidade para nós aqui nessa terra. O nosso rei Jesus Cristo, que nasceu, cresceu, tomou a cruz sobre os seus ombros, se entregou para o sacrifício, e hoje continua sendo um rei nosso, porém vivo e poderoso. Contudo, segui-lo não é garantia de estabilidade para nós aqui nessa terra, não é nenhuma garantia material. O próprio Jesus, em Mateus 8:20, ele afirmou o seguinte: as raposas têm seus bandos, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Era Jesus falando para os seus ouvintes na época, mostrando para eles que a motivação para segui-lo não deveria ser, na época, a expectativa de uma revolução, não deveria ser a expectativa de que Jesus iria estabelecer um reino econômico e político e devolver a Israel o status da nação escolhida, mas que a proposta de Jesus era outra, e para a proposta de vida que ele tinha, não havia nenhuma garantia de estabilidade aqui nessa terra. O próprio Jesus também, lá em João 4,34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está querendo dizer: olha, eu não estou aqui nessa terra para nutrir em vocês expectativas de realizações, expectativas de conquistas, expectativas de vida boa, expectativas de que tudo vai dar certo na perspectiva de vocês. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai tem um projeto específico. Então Davi disse uma vez: por que você não volta e fica com o novo rei? E mais uma vez Davi diz: por que você não volta
e fica com os seus irmãos. Isso significa que ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo, ninguém é obrigado a seguir o Rei, mas se escolhemos seguir o menino Jesus, o homem Jesus Cristo, a nossa convicção deve ser que o nosso Rei, ele vagou por onde ele passou, ele andou, ele não teve uma casa, não teve uma moradia, não teve bens, não teve posses, ele não teve expectativas materiais. Ele sabia que o seu tempo aqui nesse mundo seria uma breve passagem, apenas um flash de um momento na eternidade, para onde nós iremos, aqueles que também decidiram seguir o Rei Jesus Cristo. No versículo 21, respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Itai, nesse momento, ele escolhe ser leal a Davi, e mesmo sabendo das duras consequências, ele resolve permanecer leal a Davi, porque ele sabia que lá de Jerusalém, Absalão mandaria um grande exército para perseguir e para matar Davi, e matar aqueles que estavam com ele, porque era assim que se procedia, para que Davi não se fortalecesse, voltasse e retomasse o trono. E mesmo Itai, sabendo das consequências da sua lealdade, ele resolve se manter fiel a Davi, permanecer fiel ao rei, mesmo sabendo que as consequências poderiam chegar até a morte, como ele mesmo diz: no lugar em que estiver o meu rei, seja para a morte ou para a vida, lá eu estarei também. Lá em a palavra de Deus em João, lá no capítulo 13, há uma palavra de Jesus para Pedro, capítulo 13, 36, perguntou-lhe Simão Pedro. Isso, Jesus estava na mesa com os seus apóstolos e estava conversando com eles, dizendo que ele iria para um lugar. Jesus, na ocasião, estava se referindo à crucificação. Então Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não pode me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então respondeu Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Uma decisão muito parecida com essa decisão que Itai estava tomando. Mais à frente um pouco, nós sabemos que Pedro, ele negou Jesus. Porém, sabemos também que Pedro se arrependeu, que lá na praia, depois Jesus apareceu para ele e perguntou se ele o amava, e por 3 vezes Pedro respondeu que amava Jesus, e de fato esta palavra de Pedro, ela se cumpriu, porque ele seguiu Jesus até a morte, como outros apóstolos também, e muitos outros irmãos, nos primeiros séculos da história da igreja cristã, e ao longo de toda uma vida, toda uma trajetória, e até em nossos dias também, muitos têm seguido a Jesus Cristo até o seu último dia de vida. E em muitos países onde cristãos são perseguidos e mortos, muitos têm seguido Jesus literalmente até a morte. Itai sabia dessa possibilidade, e mesmo assim ele resolve seguir Jesus. O que significa para nós? Não vivemos numa cultura onde nós morremos literalmente por seguir a Jesus Cristo, mas seguir ao Rei traz consigo muitos riscos para nós, e também a morte, não a nossa morte física, mas a morte da nossa carne, que é crucificada pela nossa decisão de seguir Jesus Cristo, onde abrimos mão de muitas coisas que queremos e gostamos,
por causa da nossa decisão de sermos leais e permanecermos leais a Jesus Cristo. Então Itai fez essa declaração para o rei Davi, dizendo que seguiria para onde quer que ele fosse. Mais à frente, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele também diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, disse o apóstolo Paulo. Também se baseando na sua decisão de seguir o Rei Jesus, se manter leal a Ele e permanecer nesta lealdade até o último dia da sua vida. No versículo 22, então, Davi responde a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Seguir o Rei Jesus, primeiro, é avançar. Itai parou num momento naquela conversa com Davi. Davi falou: por que você não volta e fica com o novo rei? Por que você não pega o seu, sua família e volta, para você não ter o risco de morrer? Itai então resolve permanecer leal a Davi. E naquele momento, daquele ponto geográfico onde ele estava, seguir era uma decisão, voltar era uma opção. Então ele resolve seguir, ele resolve avançar. Isso significa para nós que seguir Jesus Cristo é uma opção em que tomamos, em que resolvemos, mas que precisamos avançar. Não há como seguir Jesus Cristo e permanecer parado, muito menos retornar. O próprio Jesus ensinou dizendo: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A ferramenta que ara a terra, que vai revirando a terra para receber a semente, porque se quem segurava o arado olhasse para trás, ele perderia aquela linha, aquela reta, e a terra seria arada desordenadamente. Então seguir a Jesus, seguir o Rei, é avançar, não é retroceder, não é parar. Se nós resolvemos seguir Jesus, se tomamos essa escolha na nossa vida, nós precisamos avançar. Seguir Jesus significa passar por onde Ele passou, fazer o que Ele fez, pensar como Ele pensou, olhar como Ele olhou. Isto que é seguir Jesus, é a ideia mais básica de alguém que está seguindo alguém. Se um carro resolve seguir um outro carro, onde o outro entrar, ele tem que entrar também, para ele não perder. Se nós seguimos uma pessoa, cada curva, cada calçada, cada travessia de rua que ele faz, vamos fazer também. Então não é possível seguir Jesus e saber que Ele está passando por diversos lugares e caminhos, e nós queremos pegar atalhos ou trechos que vão nos levar em outras direções, na expectativa de que lá na frente vamos encontrar com Ele novamente. Seguir Jesus é avançar. E se nós escolhemos, precisamos avançar seguindo Jesus Cristo, passando por onde Ele passou. Versículo 23 então: toda a terra chorava em alta voz. Essa terra que se refere aqui agora são as pessoas, o povo que estava com Davi, porque a palavra terra na Bíblia às vezes se refere a pessoas, às vezes se refere a uma posição geográfica e às vezes a uma estrutura humana, e nesse caso aqui está se referindo às pessoas que estavam com Davi. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cidrom, seguindo o caminho do deserto. E aqui nós vamos já caminhar para o encerramento. Seguir o rei para nós tem alguns significados que vão contra muita coisa que se construiu em nossos dias e que muitas pessoas acham que é assim. As pessoas que estavam com Davi naquele momento
eles chegaram num ponto exato onde o deserto, o caminho do deserto estava na frente deles, e o caminho de volta para Jerusalém ficando para trás deles. Era uma escolha que eles tinham que fazer: continuar naquela direção ou voltar para Jerusalém. E muitos começaram a chorar naquele momento, porque famílias, pessoas que deixaram a cidade às pressas, muita gente deixou casa, muita gente deixou amigo, muita gente deixou parente, deixou tudo para trás. Muita gente deixou trabalho, deixou negócio, deixou casa construída, deixou rebanho para trás. E as pessoas, obviamente, olhando, pensando, se lembrando em tudo que estavam ficando, olhando para a condição daquele homem que um dia era o rei Davi, o poderoso rei Davi, e que agora era um fugitivo, um desterrado, um destronado, um homem sem rumo que estava saindo para vaguear na direção do deserto. Então eles choraram ali, porque sabiam que para onde o rei Davi estava indo, eles não tinham garantia de nada. Poderiam chegar num povoado, num vilarejo, e aquela vila já ter resolvido ser leal a Absalão e matar todos eles. Então naquele momento eles não se conteram e choraram muito. Isso significa para nós que seguir o rei, às vezes, é a custo de muitas lágrimas. Seguir o rei Jesus, o menino que nasceu, que se entregou por nós, não é garantia de realizações e sorrisos e comemorações sempre. Seguir o rei Jesus, às vezes, significa derramar lágrimas. Lágrimas que você derrama nas lutas, que você derrama nas dificuldades, nas crises, nos momentos difíceis. Lágrimas que você derrama nas expectativas daquilo que você olha para frente e não vê nada, às vezes só vê um deserto. Lágrimas a respeito daquilo que você olha para trás e vê perdas, e vê o abandono de algumas pessoas. E realmente, quando nós resolvemos seguir Jesus, é uma decisão que ela tem um custo para nós. Muita coisa tem que ficar para trás. Não tem como seguir o rei Jesus e levar muita coisa, não é possível. De fato, às vezes temos que deixar muita coisa para trás. O nosso eu é a primeira delas. As nossas vontades, algumas atitudes e práticas, temos que deixar para trás realmente. Então seguir o rei Jesus, às vezes, é a base de muitas lágrimas derramadas. Mas as lágrimas daquele que escolheu ser leal, daquele que escolheu seguir Jesus Cristo e não quer voltar mais, não quer retornar. As pessoas choraram. Segundo lugar, seguir Jesus às vezes vai significar para nós rompimento. E todo o povo e o rei passaram o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era um córrego que ele descia do norte para o sul, e ele ficava, se você conseguir imaginar Jerusalém, o mapa de Jerusalém, o ribeiro ficava do lado direito, e ele descia do norte para o sul, e aquele córrego era um marco, era um ponto geográfico que indicava que a pessoa estava saindo do perímetro urbano e entrando na região do deserto. Quem fazia aquela travessia geralmente eram os comerciantes, viajantes, e somente exércitos em marcha para batalhas, etc e tal. E as pessoas, quando chegaram naquele ponto, era como que se eles tivessem chegado numa linha divisória, onde ou não atravessava, ou se atravessando não tinha volta mais. Era uma decisão que eles deveriam tomar, um caminho a seguir, a respeito do qual não tinha volta mais. Atravessar o córrego, seguir Davi, significaria talvez
se despedir de Jerusalém para sempre, deixar para trás de uma vez por todas tudo que estava ficando lá na cidade. E isso significa para nós rompimento mesmo, rompimento com a carne, rompimento com o pecado, rompimento com uma mentalidade que não é segundo a mentalidade de Jesus, rompimento com aquilo que não agrada a Deus. Esta é a implicação de seguir Jesus Cristo e atravessar o córrego, o ribeiro de Cedron, atravessar e seguir em uma nova direção, rompimento com tudo aquilo que não agrada a Deus. E a terceira lição, e a última também, o texto diz que o povo chorava, eles atravessaram o ribeiro de Cedron e seguiram na direção do deserto. Seguir o rei às vezes significa para nós seguir na direção do deserto realmente. O próprio Jesus, a história nos conta que ele foi levado no deserto e lá ele foi tentado por Satanás, passou pelo deserto para que ele pudesse ali se capacitar para o sacrifício que ele enfrentaria. Seguir Jesus às vezes significa deserto para nós. E se pensarmos no deserto aqui, no contexto da época, naquela época o deserto era um lugar árido, onde não nascia plantação nenhuma, era um lugar muito perigoso, por causa dos assaltantes que haviam naquela época, que roubavam as caravanas de comerciantes, por causa dos animais ferozes. E o deserto era um lugar naquela região que durante o dia fazia um calor escaldante e à noite a temperatura caía muito, fazia muito frio. O deserto foi o lugar por onde o profeta Elias passou quando ele fugiu de Israel, atravessou o deserto e foi parar numa caverna. O deserto também simboliza um lugar de solidão, um lugar frio, um lugar de morte. E nesse sentido também nós podemos aplicar o deserto em nossas vidas. Não o deserto no que diz respeito a lutas, enfim, que nós passamos, mas o deserto que enfrentamos às vezes, onde temos que enfrentar a morte da nossa carne, a morte daquilo que não agrada a Deus. O deserto que nós enfrentamos às vezes da própria solidão. Quantos de nós não já passou por esse deserto, de você estar se sentindo sozinho, só você, o Senhor e mais ninguém, diante de uma situação difícil, de uma luta enfrentada, de um problema, a sensação que você tem é de estar no deserto também. Seguir o rei significa para nós muitas vezes enfrentar o próprio deserto. E meus irmãos, e agora já vamos encerrar realmente com essa passagem, que foi um momento vivido na vida do rei Davi, mas que simboliza muito para nós hoje, nessa véspera de Natal, onde há uma ênfase maior acerca do nascimento de Jesus. Jesus de fato nasceu, e aquele menino cresceu, ele se tornou o rei, ele enfrentou a cruz, passou pelo sacrifício. Por 3 anos ele nos ensinou como viver aqui nessa terra. E se nós resolvemos seguir este rei Jesus Cristo, a palavra nos ensina sobre os riscos que corremos, a postura que devemos ter e aquilo que nos reserva. O cuidado de Deus está sobre nós? Sim, com certeza estará sempre. O amor de Deus e suas bênçãos sempre estará também. Mas seguir Jesus Cristo sim traz para nós alguns riscos. O risco das lágrimas, dos rompimentos e dos desertos. Se resolvemos seguir Jesus, vamos nos manter leais a Ele. Voltar sempre vai ser uma opção para nós. Desistir também, abandonar tudo, como tem sido para muitas pessoas que realmente têm desistido, têm abandonado, têm largado a caminhada, têm deixado de ser leal a Jesus Cristo. Mas se você tomou essa decisão na sua vida, não desista, não se entregue, permaneça leal a Jesus Cristo. Se necessário for encarar as lágrimas, encare. Se necessário for romper com muita coisa, rompa com muita coisa.
Se necessário for passar pelo deserto, encare o deserto, levante a sua cabeça, sempre com a convicção de que você está seguindo o Rei Jesus Cristo. Que esse Rei poderoso, que hoje não é mais um neném na manjedoura, que Ele de fato nos abençoe e nos fortaleça, para que essa continuidade, essa jornada, essa decisão que um dia tomamos, nós possamos prevalecer nela. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar neste momento. Nós vamos orar, e talvez você pode olhar para trás, a sua Jerusalém, quem sabe é 2017, que já está aí no seu fim, nas suas últimas horas praticamente. Quem sabe a sua Jerusalém é 2017, o que ficou para trás, o que ficou. E diante de você tem um marco, esse Ribeiro de Cedron para nós, pode ser essa mudança de ano. Pode ser, quem sabe, uma decisão que você está amadurecendo. Quem sabe você olha para frente e você visualiza o seu Rei Jesus Cristo, mas você visualiza também lágrimas, você visualiza o deserto, você visualiza dificuldades, você visualiza lutas, problemas que o ano encerrou, mas eles ainda não se resolveram. A solução ainda não veio. De fato, a nossa palavra não é que você foque nessas coisas, mas que você olhe para Jesus e você resolva continuar seguindo o Rei, e você resolva continuar sendo leal a Ele. Quem sabe as palavras de Itai poderão ser as suas palavras. Onde o meu Rei estiver, seja para a morte ou para a vida, lá eu estarei também. E aquela decisão de Itai estava levando seus homens, seus guerreiros, porque ele era um chefe mercenário. Ele estava levando sua família. Ele estava levando tudo que ele tinha. Então seguir o Rei é com tudo ou nada. Seguir o Rei, ou a gente entra de corpo e alma por completo, ou a gente não entra. Não tem como você um pé depois do Ribeiro de Cedron e um pé antes do Ribeiro de Cedron. Não tem como. Não tem como metade do seu coração com Jesus e a outra metade com outra coisa ou em outro lugar. Não tem como. Se nós resolvemos seguir o Rei, que onde Ele estiver, que seja para a morte ou para a vida, que lá nós estejamos também. Atravesse o Ribeiro de Cedron. 2018 nos espera. 2018 nos espera. Se será um vale ou um deserto, não importa. O que nos importa é por onde o nosso Rei passarmos também. Onde o nosso Rei estivermos também. Porque aqui agora, nesse contexto, no contexto da palavra, agora, a cidade que ficou para trás não é mais o nosso lugar. Essa cidade é aquela vida que você resolveu deixar para trás. O novo Rei, com as suas propostas e as coisas boas talvez que Ele vai oferecer para quem resolver jurar lealdade a Ele, não é o nosso lugar. Esse Rei pode ser um mundo que tem tantas propostas boas para nós. Vamos atravessar o Ribeiro de Cedron e seguir o nosso Rei, e onde Ele estiver, que você esteja também. Davi estava entrando no deserto,
o lugar frio, o lugar solitário, o lugar de perigos, um lugar de abrigos que não passavam de cavernas, nenhum conforto, nenhuma estabilidade. E Itai, nesse momento, mesmo assim, a minha mente vai um pouco agora, aquela viajada lá naquele momento, mesmo assim, Itai, ele era um comandante mercenário. Ele poderia voltar para Jerusalém, fazer um acordo com Absalão e ser contratado por Absalão e receber muito bem, e talvez receber muita riqueza, até por perseguir Davi. Mas Itai, ele conheceu um guerreiro, ele conheceu um valente naquela época, chamado Davi. E a história de Davi começou lá quando ele enfrentou Golias, depois muitas batalhas, e se consolidou como um grande guerreiro. Itai conheceu este homem. Davi agora não podia oferecer nem ouro nem prata para aquele comandante mercenário. Ele não poderia oferecer paz, nem garantia de vitória sobre as batalhas. Davi não tinha mais nada para oferecer. E quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei me perguntando e procurei por essa resposta. Qual era a motivação de Itai para seguir Davi? Já que ele era um comandante mercenário, já que ele não era de Israel, ele tinha o exército dele, ele vivia de batalhas, então ele poderia servir Davi, ou poderia servir qualquer outro rei, ele poderia ir para qualquer lugar. Eu procurei por essa resposta e não achei. Falei, como que Itai resolveu seguir Davi assim mesmo? Ou Itai tinha esperança de que alguma coisa iria acontecer, ou Itai de fato, ele amava o rei Davi. Ele amava o rei Davi. Meus irmãos, a nossa única motivação para seguir a Jesus Cristo deve ser amá-lo e nada mais. Porque a única esperança que Jesus nos deu é da vida eterna, é da salvação eterna com Ele. Jesus não nos deu esperança de mais nada aqui nessa vida. Muito pelo contrário, Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Que a sua motivação seja sempre amar Jesus Cristo sobre todas as coisas. Hoje, vindo para cá, para a igreja de manhã, aquele estava até me falando que ontem ela conversando com uma amiga dela, e ela disse para a amiga: olha, lá na nossa igreja o culto vai ser amanhã de manhã, porque à noite tem confraternização das famílias, etc e tal, e as pessoas querem estar com suas famílias. E essa amiga, ela disse para aquele: olha, eu estou muito chateada com o meu pastor, porque lá na minha igreja vai ter o culto à noite, e como eu estou na cantata, eu vou ser obrigada a ir à noite no culto. E eu respondi para Keila: isso vai ser religiosidade, adoração, coração zero. Coração zero. Até por isso que nós estamos aqui agora de manhã, para o nosso coração estar aqui, para o nosso coração estar aqui. Porque à noite, já pensou? O nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está lá no churrasco, o nosso coração está lá na ceia, está lá na festa, lá na nossa confraternização. Isso significa para nós que seguir o rei é coração, é amá-lo, é simplesmente amá-lo. Se você quer se manter leal a Jesus, atravesse o ribeiro de Cedron e ame Jesus sobre todas as coisas. Onde Ele estiver, que você esteja também. Vamos orar. Presbítero Amós, vem cá fazer essa oração para nós. Vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça, que a sua oração seja atravessar também o ribeiro de Cedron e amar o rei e ser leal a Ele por toda a sua vida. Deus, nós te glorificamos, porque em meio
toda a tua palavra anunciada nessa manhã. Sabemos, ó Pai, que o Senhor sempre está à disposição a nos abraçar, a nos alimentar, a ter misericórdia, Pai, de tudo aquilo que nós fizemos e talvez vamos fazer. O Senhor sempre está de braços abertos para nos acolher nos teus braços. Então, Pai, que nessa manhã o nosso coração possa sair daqui radiante, ó Pai querido, agradecendo ao Senhor, porque um dia o menino nasceu para morrer no madeiro, ó Pai querido, e para nos dar uma vida contigo, uma vida eterna com o Senhor. E por isso nós te glorificamos nessa manhã, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado do nosso povo, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, e que nesta manhã, ó Deus, o Senhor possa estar nos fortalecendo e ter um coração corajoso de prosseguir para o teu encontro contigo. Sabemos, ó Pai, que atravessamos na nossa vida várias adversidades, ó Deus, mas o Senhor sempre está pisando na nossa frente, nos dando uma direção, ó Pai querido, nos dando sabedoria e entendimento na Tua palavra, assim como foi anunciado nessa pregação, ó Pai, dando um direcionamento para a nossa vida, para a nossa família, Senhor. Família é aquela que é bendita do Senhor, família é uma família obediente, que obedece os seus mandamentos, ó Pai, que nós não venhamos, ó Deus, quebrar esses mandamentos diante do Senhor, mas que possamos, ó Deus, ser filhos, famílias obedientes ao Senhor e prosseguir para o alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus, é estar na Tua glória contigo, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, porque só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é a nossa força, só o Senhor é a nossa alegria, só o Senhor, ó Pai, tem cuidado e tem zelado pelo Teu povo. Assim nós te oramos, ó Pai. Nos dê, ó Pai, uma tarde, um almoço, uma ceia entre famílias abençoadas do Senhor, aonde nós vamos reunir, ó Pai querido, e algumas famílias também vão estar glorificando e exaltando o Teu nome, colocando, ó Pai querido, o Teu nome no altar de exaltação, no altar de glorificação. Então, Pai, abençoa essas famílias, mas abençoa aquelas famílias que ainda não tem, ó Pai, aonde cear, que a boa mão, a misericórdia do Senhor possa alcançar essas vidas agora e trazer a paz do Senhor Jesus. Ó Pai querido, aqueles que nos assistem pelo YouTube nessa manhã, e ó Pai querido, que o Senhor penetre nessa casa, ó Deus, e faça moradia, transformando esses corações, aceitando Jesus Cristo como autor e consumador da nossa vida, a salvação em Cristo Jesus. Assim nós te oramos, ó Pai, te oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida e pela nossa igreja. Nós te agradecemos em nome daquele que está acima de todo nome, aquele que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que toda a força do Espírito Santo sejam sobre nós, para que atravessemos o ribeiro de Cedron, sigamos e sejamos fiéis, leais ao nosso Rei Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado pela sua presença, um bom dia para todos vocês. Que estás aqui,
Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha nos meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Quero te ver.